Paz, amado, louvado seja Deus, a Ele a honra, a Ele a glória. Vou deixar aqui uma passagem que está no livro de Mateus, capítulo 27. Aqui a gente nota o retrato de uma hipocrisia, né? Uma cena hipócrita e que ela se mantém de pé até os dias de hoje. A situação é a mesma, mas a hipocrisia de várias cenas diferentes, várias versões diferentes. A hipocrisia de gente religiosa que diz que é e que faz e que sempre será, com suas obras caminham erradamente, querendo levantar o seu ego, não querendo perder a sua postura de alguma coisa. Mas quem está ligado em Cristo sabe. Quem está na hipocrisia, quem está no esforço e quem está querendo deixar o pecado para ser uma pessoa transparente. Amém? Eu estou aqui com um corpo de mensagem aqui, Mateus, capítulo 27. Peço que os irmãos prestem bastante atenção. Eu vou ler pausadamente. Uma passagem que batida todo mundo já conhece, Mateus 27. Chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo formaram juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Eu vou tentar fazer um vídeo curto, louvado seja Deus, então eu já vou explicando ele. Versículo 1, aqui você vê que os sacerdotes, os príncipes, eles já estavam com essa ideia formada. Eles já estavam com essa ideia formada em mente, só que eles não queriam se sujar. Eles queriam matar Jesus, só que não queriam sujar suas mãos santas, digamos assim. Então sempre é tudo um plano arquitetado. Vou ler de novo. Chegando amanhã, todos os principais sacerdotes, anciãos do povo, formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Versículo 2. E amarrando, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos. Versículo 4, Judas ele vai se expressar, né? E ele fala: eu pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: o que nós temos a ver com isso, né? O que nos importa? Isso é contigo. Tipo assim, eles deram as 30 moedas de prata a Judas com o plano de trazer Jesus, né? Jesus ele foi preso, ele foi trazido amarrado, né? Quando Judas descobre que Jesus ia ser condenado e morto, ele sente um arrependimento no coração, querendo desfazer aquele negócio, tipo assim, ó, vou te devolver as moedas de prata que vocês me deram e vocês me dão Jesus de volta, porque eu errei, eu falhei, eu pequei, vamos desmanchar esse negócio. E eles alegam: isso é um problema seu, a gente não tem nada a ver com isso. Versículo 5. Ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Presta atenção, ali era um templo. O que Judas fez ali, ele devolveu indignado, né, absoluto por conta daquela situação, tipo assim, também não quero ficar com essas moedas. Só que na hipocrisia daqueles homens, né, como eles estavam ali na hipocrisia da letra, na hipocrisia da lei,
na mente deles, eles forjaram que Judas ofereceu ao templo 30 moedas de prata. Você vê que são duas coisas diferentes. Judas ele se arrependeu, pegou aquele dinheiro, jogou para dentro do templo. Só que na ignorância deles, né, e mantendo o seu ego, mantendo a sua hipocrisia, retirando para o templo as moedas de prata, né, retirou-se e, no caso, e foi se enforcar. Versículo 6, aqui está a hipocrisia deles de novo. E os principais sacerdotes pegaram as moedas, né? Tomando as moedas de prata, eles disseram entre si: não é legal, né? Não é lícito recolocar no cofre, porque ele estava dentro do templo, porque foi preço de sangue. Sabe como eles são hipócritas? Judas ele não fez uma oferta dentro do templo, ele devolveu o que era deles mesmo. Entendeu? Então, assim, você vê que até aqui eles se mantêm na hipocrisia, né? E alegando isso, os principais sacerdotes tomando as moedas de prata, né, que Judas jogou lá dentro, e eles pensaram assim, não é lícito colocá-las no cofre das ofertas. Judas não ofertou, ele devolveu o que era deles, né? Porque é preço de sangue. Aqui eles mesmos auto se condenam. Foi um preço de sangue, foi 30 moedas de prata que eles deram a Judas para pagar, para trazer Jesus, para eles matarem Jesus, né? E versículo 7, tendo deliberado em conselho, compraram com elas um campo de um olheiro. Tipo assim, desperdiçar aquelas 30 moedas de prata, eles não iriam desperdiçar, eles não iriam jogar fora. Na hipocrisia, para manter o seu ego, eles também não poderiam pegar aquelas 30 moedas de prata e botar digamos assim, no gasofilácio, né? De botar dentro do cofre de dízimo, oferta, digamos assim, porque o povo iria falar mal deles. É sempre o ego deles que é mantido pela hipocrisia, mas quem está de fora na sinceridade, na busca, sabe. Então, versículo 7, tendo deliberado em conselho, compraram com elas um campo de um olheiro para a sepultura dos estrangeiros, né? Versículo 8, por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que o profeta então se realizou o que for anunciado pelo profeta Jeremias, que diz: tomaram as 30 moedas de prata, preço daquele que foi avaliado. Jesus ele foi avaliado por 30 moedas de prata, o qual os filhos de Israel o avaliaram. Digamos assim, os filhos de Israel avaliaram o valor de Jesus por 30 moedas de prata. Judas, como era interesseiro, né, pegou essa situação, pegou essas moedas, né, e ele se arrependeu. Ele jogou tudo lá dentro do templo de novo. Então, tipo assim, vocês ficam com suas moedas, eu não quero as suas moedas, porém, vocês vão ficar com a condenação em suas mãos, matando sangue inocente, né? Judas, ele pensou assim. Então, versículo 15, para a gente ganhar tempo, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso. Você vê que aqui já tem hipocrisia de novo. Ele já sabia que por nessas ocasiões de festa, uma pessoa poderia ser liberta. Só que eles mesmos contaminavam o povo para que ficasse com Barrabás e crucificasse Jesus. Versículo 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Era o povo que escolhia. No versículo 18, você vê a chave ali, porque sabia que, por inveja, haviam entregado. Versículo 20 também tem uma chave. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matassem Jesus. Você vê que os sacerdotes estimulavam o povo, eles gritavam, né?
manda condenar Jesus, manda soltar Barrabás, né? Eles faziam isso, depois eles faziam pergunta: quem vocês querem que solta? Quem que vocês querem que mata? Só que a intenção dele já estava feito, o plano já estava arquitetado no coração. E quem que fez essas coisas? Sacerdotes, anciãos do povo, né? Começo do capítulo 27. Então, versículo 20: mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás, que matassem Jesus. Versículo 22, vamos pular. Disse depois Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: sejam crucificados. Só que eles mesmos estimulavam o povo a matar Jesus. Versículo 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou suas mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E eles estimulavam o povo a matar Jesus. Eles pagaram 30 moedas para trazer Jesus. No começo do capítulo 27, eles acordaram pela manhã com esse plano arquitetado para matar Jesus. Agora você vê uma hipocrisia de novo. Estou inocente do sangue desse homem. Você vê, ó, o começo do capítulo 27. E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes, todos, e os anciãos do povo formavam juntamente conselhos, fizeram uma reunião contra Jesus para o pegarem e o matarem. Então, já estava desde a manhã arquitetado. Então, assim, peguei essa passagem como corpo para a gente entender como é que funciona a religião. A religião, ela não está preocupada com a sua salvação. A religião, ela não está preocupada se você vai prosperar, se você não vai prosperar, se você precisa de algo, se você está doente ou não. O que eles querem ali é manter o seu ego, é manter a sua posição, certo? Eles fazem tudo pela sua posição, eles fazem tudo pelo seu ego e pelo seu bolso. A religião, ela virou um meio financeiro, né? Como espelho maior, como uma referência maior, muitos dos que se dizem cristãos estão se espelhando nessas práticas hipócritas, né? Digamos assim, desses fariseus. As pessoas querem carregar o seu ego, mas não querem se submeter a tal coisas. Exemplo, a pessoa, ela se afasta da mulher porque brigou com a mulher. Então ela vai pegar um capítulo e um versículo: Moisés deu carta de divórcio, né? Digamos assim, Moisés liberou. Ainda que tenha escrito que Jesus odeia o divórcio, mas Moisés liberou. Moisés estava inspirado, né? Digamos assim. A Bíblia está dizendo que não pode roubar, né? Mas tem outras passagens que fala que fulano foi lá e pegou. A Bíblia não fala que não pode mentir, mas aquelas pessoas na cidade de Sodoma e Gomorra mentiram para aquelas pessoas que queriam fazer relações com os anjos. Ah, não pode fazer isso. Não pode dormir pai com a filha com a mãe, mas Noé fez isso, não sei quem ficou bêbado. Tudo retirado da própria Escritura para alimentar seu ego. A verdade é que quem está trabalhando pelo Espírito, a própria Escritura fala que ele discerne e de ninguém ele é discernido. Quilômetros de distância você vê uma pessoa hipócrita. Quilômetros de distância. E também você vê pessoas que estão se esforçando, pessoas que não são, alegam que não são, dizem que queria ser e tem vergonha de ser chamado de cristão ou alguma coisa do tipo. Essas pessoas estão dando banho. Se vocês forem analisar as Escrituras Sagradas,
O próprio Senhor, ele fala que ele veio para os doentes. São os doentes que precisam de cura. São os doentes que precisam de remédio. Quando você vê uma pessoa falando muito que ela é, que ela faz, e que ela quer o respeito dela, foge desse tipo de pessoa, mas vai por mim, não tem jeito. Ainda que você sente pela manhã, que você cita Gênesis, Apocalipse, ela não vai deixar você falar. Ela irá te interromper. Ela vai trazer capítulos e versículos baseado no seu entendimento vago, no seu entendimento mesquinho, para defender a sua posição. Se porventura lá na frente, se ela achar que ela está errada e você ficou como certo, ela vai inverter a posição, como Satanás fez com Jesus no Salmo 91. Ele pegou o Salmo 91 e torceu algumas coisas, certo como errado, errado pelo certo, vai dilubriar logo quem? O Verbo, o próprio Senhor. Mas ele não conseguiu. Porque quem é, amados, ou está na sinceridade querendo ser, ele tem o discernimento das coisas. Então fica assim. Eu usei mais ou menos essa passagem para você ver que essa coisa hipócrita, ela sempre se mantém, né? Eles queriam pegar Jesus, via que Jesus ressuscitava, fazia sinais e maravilha, né? Levantava paralítico, devolvia a vista ao cego, estava derrubando muitas heresias deles ali, digamos assim, sua renda financeira estava abalada, né? Porque com certeza eles arrecadavam impostos do governo por conta daquilo ali, como todo lugar arrecada, mano, toda igrejazinha, entendeu? Então, assim, eles, para não perder a posição deles, manter o ego deles e matar Jesus, eles pagaram a moeda, 30 moedas de prata para Judas. Judas trouxe, se arrependeu, devolveu aquelas moedas, eles alegaram que Judas ofertaram aquela moeda. Judas não ofertou aquela moeda no templo. Ainda que ele tenha pegado aquele saquetel jogado com toda a ignorância, espalhado aquelas moedas lá dentro, conjecturando, falando assim para os irmãos entender, aquilo não foi uma oferta. Até eles permaneceram na hipocrisia. Não podemos botar essas moedas como oferta, porque foi preço de sangue, né, digamos assim. Mas Judas não tinha ofertado. Aquilo não foi uma oferta. Judas devolveu o que era deles. Tipo assim, na mente de Judas, eles vão ficar com o seu plano. A gente entende, amados, que a única falha, o único erro que Judas foi ali, dele ter se matado, né, digamos assim. Mas pelo fato dele ter traído o Senhor, pesou muito o coração. E depois eles conseguem, eles prendem Jesus, fazem a cabeça do povo para uma decisão. Manda soltar Barrabás e manda condenar Jesus. Eles influenciaram o povo. Depois eles alegam, vou abrir a torneirinha aqui, eu vou lavar minha mão, não tem nada a ver com isso. Mas a intenção naquele grande dia que vai ser julgada. Entendeu? É a intenção. Muitas pessoas me chamam de privado para conversar nos grupinhos de WhatsApp. E tem algumas que são sinceras, mas até demais. Falam sobre coisas que não estão querendo, não está conseguindo deixar, vícios que está dominando. Então você vê que por mais que a pessoa esteja ali envolvida com vícios, elas estão na transparência e na sinceridade de sair. E eles estão se esforçando. Mas ao mesmo tempo você vê em pastor no segundo casamento. Gente alegando, missionário, bispo, pastor sem chamado no terceiro casamento, no segundo casamento. Amado, pelas escrituras sagradas, todos estão desgarrados. Todos falharam, destituídos estão da glória do Senhor. A própria escritura fala que ele observa para ver se tem alguém tentando fechar as brechas, ele não conseguiu achar. Mas ele se alegra daqueles que estão se esforçando. E de acordo com cada um vai se esforçando, Deus ele vai presenteando, ele vai galardoando, ele dá o entendimento, aquele que tem ainda mais será dado,
né? Porque ele pede para bater, ele pede para buscar conhecimento, como Salomão, ele pediu conhecimento e Deus deu. Não teve nenhum homem mais sábio do que ele. Então, assim, para a gente não sair do corpo da mensagem, observa o que está saindo da boca dessas pessoas que têm suas posições, pastores, presbíteros. Analisa o que estão saindo da boca deles, porque essa referência, essa figura, esse exemplo, ele já vem desde o início. Quando a pessoa começa a falar muito que mano, é estranho, porque a Bíblia, ela te dá um respaldo diferente. Quando ela fica muito ali na tecla, ou ela quer se aparecer, ou ela está querendo ocultar alguma coisa. Entendeu? Essas pessoas aqui, nessa história que a gente acabou de ler, de Mateus 27, foi um plano arquitetado, foi quase aquela mesma coisa lá para matar Daniel. Porque Daniel estava causando inveja, já estava causando problema, já estava causando tumulto, né? E as pessoas viam ele, né? Os maiores dali viam ele como espírito excelente, né? Então forjaram um plano para pegar ele. Só que como ele era perfeito e excelente em tudo, e aonde que ele mais fazia, foi aonde que ele mais caía. Porque ele orava sempre. Então foi preparado ali, né, um edito para ninguém orar durante alguns dias, mas mesmo assim ele subia lá e orava. Então ele foi pego ali. Então, assim, o adversário, ele sabe jogar, ele sabe pegar a pessoa, pela sabedoria e pelo ego, todos caem na mão do diabo. Tem que se humilhar, tem que pedir revestimento, porque o Espírito Santo, ele deixa a pessoa revestida, guardada e protegida. Só que tem que ter a sinceridade. Não é aquela hipocrisia, eu sou. Aconteceu isso, não aconteceu isso porque por conta disso. Como eles fizeram aqui, né? Você vê que Judas jogou as moedas de novo, eles falaram que Judas ofertaram. A gente não pode pegar essas moedas e botar, né? Porque foi preço de sangue. Judas não ofertou. Aquilo, Judas queria ali praticamente devolver o que era deles. Então sempre os de ego vão alegar coisas voltadas para o próprio lado deles, discriminando fulano, discriminando Bertano, trazendo divisão, causando problemas. Ainda que você seja manso, ainda que você tenta explicar, ainda que você tenta ser amigo, não vai adiantar. Possivelmente, essas pessoas podem até falar que vai melhorar, mas o que tá ali, amados, tá ali. Só vai sair do coração se Deus libertar. Por mais que eles tentam se esforçar, sempre no final você vê que eles procuram suas coisas pessoais, alimentar o seu ego, encher o seu bolso, contar suas mentiras, ainda que se levante príncipe. Essa pessoa vai se colocar ainda da mesma altura ou maior do que o príncipe, para estar sempre ele sendo favorecido em tudo. A palavra, a Bíblia, é um livro espiritual para tornar pessoas espirituais. O homem, ele tem que se adequar ao que está escrito. Isso é difícil, das homens. Quem falou isso? É o próprio Senhor falou. Mas o homem, na insistência, na transparência, pegando o seu oculto, mostrando ele pelo avesso, mostrando tudo, porque só quem pode perdoar pecado é Jesus, irmão. O homem, ele não pode fazer nada. O seu pastor não pode fazer nada por você, o presbítero, o evangelista. O
presidente ele não pode perdoar pecado, só Deus pode perdoar pecado. Entendeu? Mas dizer que não tem pecado, nos dias de hoje, é complicado, é delicado. A hipocrisia, ela já vem desde muitos anos atrás, amado. Desde milênios, não é dos de fora. São dos de dentro. São dos de dentro. Muitas pessoas falam, só vou começar a ir para a igreja, só vou começar a me consertar quando eu tiver consertado, parar de beber e parar de fumar, porque aí vai ficar fácil. Vai do jeito que você está. Quando aquela mulher ela foi levada até Jesus, pega em ato de adultério, levaram ela sozinha. Jesus não condenou ela, mas mandou ela parar, porque se ela continuasse, iria acontecer uma coisa ainda pior. Só que você vê que Jesus libertou ela da morte, né? Libertou aquela mulher dela ser lançada no inferno, porque ela ia morrer, né? Deu um livramento de morte, ainda por cima ainda deu uma colher de chá. O próprio Jesus, ele fala que ele não veio julgar, mas não vim condenar o mundo. Não vim julgar. Porém, no último dia, quem vai julgar vocês é a palavra. Não vim julgar, eu vim salvar. Porque o povo ele não quer a salvação. O povo ele quer ser reconhecido. Ele quer te convencer que a pessoa é alguma coisa. Ela quer contar história longa, quer mostrar dentro das escrituras que possivelmente ela entendeu e que é. Entendeu? Sendo que a própria escritura fala que quem tem que crescer é o Senhor, quem tem que crescer é o Espírito Santo, e o homem, ele sempre, a ponto dele sumir. Porque querendo ou não, ele vai sumir. Querendo ou não, essa hora vai ser cessada. É igual aquela situação daquele rapaz, que ele trabalhou tanto, arrecadou tanto, deu tanto fruto, que ele falou que ele agora é só armazenar, porque eu tenho comida para vários anos. E o próprio Deus falou com ele, louco, hoje ainda te pedirão uma alma. O que você vai fazer? A quem você tem preparado? Porque a gente já foi comprado, amado. E se adequar ao que está escrito é muito difícil. Senhor, quem pode se salvar? Isso para os homens é impossível, mas nada é impossível a Deus. Vou fechar, amados, com Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que eu não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que eu não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o vosso rosto de vós para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame por justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade. Confiam na vaidade. Vaidade, amado, é uma coisa pessoal. O ego é uma vaidade. Entendeu? E falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Quando o homem começar a pensar que não vale a pena ele tentar ser algo, brigar por alguma coisa nessa vida, que não seja a sua salvação, quando o homem ele começar a pensar assim, ele vai adquirir sabedoria, ele vai chorar igual uma criança. Porque se a palavra fala que todos pecaram, então eu também pequei. Logo até o Papa pecou, até o presidente pecou, todo mundo pecou. Entendeu? Agora dizer que achou a fábula, que achou o gatilho do universo, da prosperidade, fica um pouco estranho, amados. Leiam com mais carinho. Tem muita coisa, tem muito detalhe ali. Essa passagem do livro de Mateus,
né? Ali fala desde do plano, do projeto para matar Jesus. Fala também ali o que os soldados pensaram, de todo o constrangimento que Jesus passou ali em Isaías 27. Isso liga também um pouco com Mateus 27, isso liga também um pouco com Isaías 53, né? E pessoas que passavam ali também blasfemando, né? Versículo 39, e os que passavam blasfemando dele, manejando a cabeça, né? Tipo assim, né? Então, assim, vale a pena vocês buscarem as Escrituras Sagradas de uma maneira transparente, amados. Qual é a transparência? Eu não sou, preciso ser. Cada dia eu vou descer e buscar o que está escrito, porque a minha palavra fala que eu não sou nada. As Escrituras Sagradas falam em todo tempo: esforça-te, esforça-te. Aquele que perseverar, aquele que conseguir vencer, né? Aquele que for provado pelo fogo, aquele que for provado e aprovado, né? Digamos assim, aquele que foi achado escrito no livro da vida. Então, você vê que há um julgamento. Enquanto está aqui na terra, é pó. Enquanto ainda vive aqui, ainda que seja pela fé, pode perder a salvação sim. Ezequiel 33 fala, Hebreus capítulo 6 fala que pode perder, e o próprio Senhor ele alega que muitos naquele dia dirão que fez isso, que era, e o próprio Senhor vai falar que não conhece. Tem parábolas também dizendo ali que das 10 virgens, né, das igrejas escolhidas e preparadas para o casamento, para levar, para clarear, para iluminar o caminho, né? E 5 ali não conseguiram se manter, dormiram. Uma passagem batida que todo mundo já conhece. Então, a todo tempo você vê parábolas levando a permanência, né? Dizer que é uma coisa. Se preparar com a consciência, pensando que lá eu vou ser alguma coisa, então eu vou me abastecer aqui, é totalmente diferente. Pode até ter alcançado alguma coisa, mas é coisas diferentes entre ser e manter. Porque muitos até cearam, amados. Muitos foram até chamados, não foram escolhidos. O livro de Lucas vai falar que muitos até tentarão, mas não conseguirão. Então você vê que aí há tentativas sinceras e há uma rejeição, entendeu? Diferente do que está em Mateus 27, que ali já é uma hipocrisia e eles sabem que eles são hipócritas, né? E ainda por cima incentiva o povo. Você vê que já tem uma referência, já tem um exemplo. Esse corpo ele é trazido de lá até aqui. E eu não quero me salvar, também não quero que ele vai. É um abismo, puxa o outro. E se a pessoa usa de sinceridade, eu não posso chegar para a pessoa e falar que ela não tem, que ela tem que se policiar, algo ou alguma coisa do tipo, que eu não vou poder caminhar junto com ela porque a fé dela está balançada. Não tente provar para pessoas, agradar a homens, tentar trazer coisas que possa convencer pessoas. Não. Ninguém precisa saber de nada das suas buscas pessoais. Porém, mostra a Deus com as obras, no seu dia a dia, né? Mostre
as suas obras, seus frutos de arrependimento. Não dizer que é e que não precisa se arrepender porque já foi pago. Pega o corpo final dessa mensagem, amado. Conseguiu ver liderança sim, corre. Fala o necessário para não ser deselegante. Fala o necessário para não ser taxado de mal educado. Dá o bom dia, dá boa tarde, dá boa noite e descarrega a linha da pipa. Aos poucos você vai entrando num papo, as más companhias corrompem os bons costumes, aquilo vai envolvendo, quando você for ver já tem um bolo, já virou uma massa, entendeu? É como um policial pegar um rapazinho, no meio de um bando de bandidos, né? Foi os meus amiguinhos. Ele não vai levar um bote? Porque ele tá ali no meio? Então, a escolha agora, amados. Vamos se mostrar que somos falhos, errantes, que estamos aqui em fase de regeneração, até aquele grande dia que o Senhor vai mostrar e apontar quem é, quem não é, quem foi e deixou de ser, né? O escolhido, o arrependido, porque aqui em terra, mano, tá todo mundo no mesmo barco. Louvado seja Deus.